para o pessoal entrar, tá? Então, daqui uns 5 minutos a gente já começa, tá bom? Beleza. Boa noite. Ô, boa noite. Boa noite. Boa. Olha eu falando aqui no mudo. Fala aí, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Vamos dar mais alguns minutos aí para ver se entra mais gente. Mas aí qualquer coisa a gente começa aí entre 8 e 5, 8 e 7. Também não quero vocês perder muito tempo aqui esperando o pessoal. Se for só a gente, vai ser só a gente. O bom disso, tá, pessoal, que está sendo gravado, tá? Então, vocês podem consultar depois, me pedir o vídeo aqui depois, né, desta aula e tudo mais, desse workshop. E vamos aguardar então, tá? Mais alguns minutinhos e a gente já começa, tá bom? Beleza. Beleza, show. Valeu.
Vamos nessa? Vamos embora, vamos começar aqui. Terça-feira aí, comecinho de janeiro, todo mundo aí animado, né? Todo mundo querendo colocar as coisas boas em dia, as boas práticas, o produto, ficar rico, né? Quer realmente fazer grana, ter a sua independência financeira aí com o produto. E a IA veio aí para não somente acelerar, mas para tirar os medíocres da frente e deixar aqueles que realmente querem fazer a diferença no mercado. E a IA está para realmente fazer essa entrega de valor. Então, sejam bem-vindos, tá, gente? Isso daqui é uma aula, a gente vai transformar isso daqui numa conversa. E se der tempo, quem tem o seu produto aí rodando, a gente vai fazer uma auditoria de UX e UI produto, se vocês quiserem. Tá? Então, a gente pode fazer um trabalho desse aí também. Então, eu quero trazer, né, o entendimento geral, a abertura geral, mas vocês vão perceber que o meu foco aqui de trabalho com vocês aqui é não somente qual que é a melhor usabilidade ou deixar o layout mais bonito. Não é só isso. É saber como é que as decisões de design vão ajudar vocês a tomar as melhores decisões de negócio. Porque vocês têm um produto, o produto ele tem como pode dizer, ele tem um alívio para poder tirar a dor, porque vocês identificaram a dor, né? E quem está no centro dessa dor é o usuário de vocês, né? A pessoa que vai utilizar o produto de vocês. Então, como é que psicologicamente, como é que subjetivamente a gente ajuda o nosso usuário não para atingir os objetivos dele, mas para atingir os objetivos de vocês de negócio. E a gente vai falar mais sobre isso no meio do caminho, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Pode ser que trave o meu rosto, então pode ser que eu precise ligar minha câmera, porque ultimamente as minhas apresentações aqui, quando vou abrir para compartilhar a tela, está travando a minha câmera, tá? Eu vou deixar a câmera aberta, mas se travar, eu vou tirar minha câmera aqui. Beleza? Eu vou abrir aqui e aí vocês me falam se vocês estão vendo a minha tela. Beleza. Vocês estão vendo, né, a minha tela? Tô vendo. Perfeito. Deixa eu só abrir Picture in Picture, porque eu quero ver vocês enquanto eu converso aqui diretamente com vocês. Então, assim, gente, é um aulão aqui para vocês fundadores de SaaS, MicroSaaS, alguns vieram ali pelo MicroSaaS ali, né, ali do grupo ali do Circle, ali do MicroSaaS ali, do Okamoto. Lá tem uma referência muito boa de MicroSaaS ali, de design UX, de MicroSaaS, que é o Thiago, esqueci o sobrenome dele, que tem o Automarticals, ele tem ali vários produtos, e ele faz um building público muito competente, parece que já está alcançando aí seu MRR aí de seus 70K, se eu não me engano, alguma coisa assim do tipo. Então, ali no grupo ali do MicroSaaS, ali do Okamoto, tem o Thiago Mota, né, se eu não me engano, acho que é o nome dele. E aí, é uma boa referência ali também de mercado, se vocês puderem seguir ele, é muito importante, porque ele também, em algum momento ou outro, ele também traz boas dicas de UX e UI, tá? Então, deixa eu me apresentar, né? Quem é o cara que apareceu do nada, eu vou dar um aulão, né, de UX e UI, mas, pô, quem é esse cara que mais? Prazer, meu nome é Fernando, eu estou na área de produtos digitais desde 2008. Já fui programador, já fui criador de marca, para falar a verdade, eu ainda crio marcas, né? Para falar a verdade, ainda crio marcas. Já fiz design de apresentação, já fui designer gráfico. Por um bom tempo, fui muito mesclado, só que uns 15 anos atrás eu decidi olhar a parte de experiência do usuário, que depois, sequencialmente, ser especialista em produtos digitais, ou seja, eu ajudo a criar produtos digitais, não somente na criação, né, do projeto. Pega o designer, pega o programador, põe o bloco na rua, mas também ajudo o dono do negócio, o dono do produto, também a desenvolver toda a parte ali
que cabe ao negócio dele diante do produto, né? Então, grande parte aqui sempre atuando com startups, sempre atuando com iniciativas, já passei por grandes empresas, como vocês estão olhando aí, e eu gosto muito, não somente de fazer, criar, mas também, né, aqui como eu estou dando aqui para vocês, palestras, workshops, masterclass, de tantas outras coisas que eu acho bacana falar da minha parte, da minha área. Então, eu tenho um trabalho não somente como um operador ou como um empreendedor na parte de UX, mas também gosto muito, né, de dividir aí a parte aí de dar mentorias, né, podcasts e tudo mais. Também dou mentorias para quem é da área de UX e de UI, também da área de produto, né, para poder crescer na carreira, né, principalmente para quem está em grandes empresas e tudo mais. Então, já mentoria aí, assim, eu tenho mais ou menos umas 300, 400 horas de mentoria, não somente mentoria paga, mas também mentoria social para plano de carreira, mas para também quem quer empreender com UX. Então, eu tenho esse trabalho, esse gosto, essa troca de energia muito boa, né, de fazer isso, né? Aqui eu coloquei 240 horas, mas, gente, daqui é antigo, né? Eu copiei e colei, mas já tem bastante horas aí, né, nessa atuada. E eu tenho a Amazing, tá? O que é a Amazing? A Amazing é a minha empresa de criação de produtos digitais. Então, eu me especializei principalmente na parte de MVP Building, ou seja, o que antes a gente só fazia tela, né, design de tela e tudo mais, agora a gente está fazendo toda a parte de vibe code, né, em cima disso. Então, a minha empresa é orientada a resultados e a gente não gosta de retrabalho, ou seja, a gente entrega um produto, quando é um cliente que tem uma equipe de desenvolvimento e precisa fazer toda a parte de UX e de UI, então a gente faz todo o processo, entrega tudo para eles, para que os desenvolvedores não xinguem as nossas mães, né? Ou seja, que consigam desenvolver o produto ponta a ponta, né? Mas também agora a gente está fazendo esse MVP Building, né? Que a gente está conseguindo fazer também o front, o back-end e tudo mais, pelo menos para o MVP. Então, a gente está fazendo isso, tá? Então, essas daqui são as nossas expertises, né? E eu carrego uma coisa muito importante do processo de trabalho e do momento do produto. Aí eu paro aqui e eu pergunto, quem de vocês está em MVP neste momento com o seu produto? Contando aí, então, desenvolver alguns sistemas ali usando também em algumas plataformas de code e automações também. Agora mesmo com o produto, né, com a expectativa de fato se tornar um produto público, né, o pessoal conseguir acessar, comprar, tô com esse MVP funcionando. E aí, só para poder contextualizar também, tá, Fernando? O Henrique aí, também junto comigo nesse desenvolvimento e a Milena também. Ela está participando também porque ela ajuda a gente nesse desenvolvimento e também ela tem outros projetos aí que acredito que ela vai conseguir absorver alguma coisa positiva aqui dessa conversa de hoje também. Muito bom mesmo. Mais alguém está com algum produto em MVP? Todo mundo sabe o que é MVP? Ô, Fernando, como a reunião que eu tive com você, eu estou desenvolvendo ainda também. Perfeito, ótimo. Muito bom. O meu também está nesse processo de validação, na verdade, né? Perfeito, ótimo. Por que eu perguntei nessa questão do MVP? Porque tem uma coisa que o Bruno Okamoto colocou agora, segunda-feira, mas é uma coisa que eu já falo daqui já tem mais ou menos uns 4 anos, que é o MLP. Qual que é a diferença do MVP e do MLP, né? Principalmente para quem tem um micro SaaS, né, que tem um SaaS ali para poder atender o nicho de um nicho, né, como a gente fala, o MVP, você está, de fato, você entendeu qual que é a dor do usuário, né, assim, mais ou menos, só que de uma maneira um pouco assim, né, capengando ali, você vai construindo um produto ali, pega uma coisa aqui, pega uma outra ali e tal, para ver se a ideia vai colar, né?
E aí você pega todo esse conglomerado de qualquer maneira, eu falo de qualquer maneira, mas tem, né, tem o seu processo e tudo mais. Muitas vezes é você, o próprio usuário, né, que está vivendo nessa dor e você quer tirar essa dor, então, em vez de você manipular 10 planilhas de Excel, você quer criar um produto para tirar aquela dor, né, principal. O MVP entrega muito bem esse papel, não significa que o MLP é melhor do que o MVP, não é isso. Mas o que significa o MLP? É o produto mínimo adorável. Qual que é a diferença, né, do MVP com o MLP? Por mais que a dor esteja exposta, por mais que o usuário fale para você, ou você identifique que o teu usuário tem uma dor, em vez de já ir enviesado com a solução, você vai fazer um trabalho você vai fazer um trabalho mais meticuloso para você estudar a real dor do usuário. Por quê? Quando você identifica o ponto único de dor do usuário, que a gente chama de PUD, né? Quando você identifica de fato o ponto único de dor do usuário, você foca em criar um ponto único de alívio. Ou seja, você conseguindo estudar um pouco melhor esse usuário, conseguindo estudar um pouco melhor a dor. Você teve um olhar econômico, até geopolítico, a nível de entendimento de como o comportamento econômico do seu usuário vai ter quando se encontrar com o teu produto, porque você, de fato, conseguiu entender o ponto único de dor dele. Então, você cria um produto mínimo adorável, mas qual que é o grande momento ali, né, para dizer, putz, isso daqui de fato é um MLP. Quando o teu usuário fala, caraca, mano, por que eu não sabia disso daqui antes? Porque vocês vão perceber, pessoal, que é o seguinte, o teu usuário, ele não está focado 100% no teu produto. Ele tem o dia a dia dele ali, né? Tem o job to be done dele, né? Ele tem o dia a dia dele ali e tudo mais. E aí, os eventos da vida dele e do trabalho dele vai gerando microgatilhos. Vão entendendo ali que vai surgindo uma dorzinha aqui, outra ali, outra lá, mas ele ignora. Mas em algum momento, essa dor fica latente e ele precisa resolver essa dor. E aí, quando ele começa a cogitar como resolver essa dor, ele vai fazer comparativos de produtos que consigam tirar aquela dor dele de uma forma latente, de uma forma relevante. Então, se você entende bem a dor do teu usuário, então se você volta umas casinhas atrás para poder entender bem essa dor do usuário e você testar o seu produto em cima mesmo da dor do teu usuário, você está prestes a realmente identificar o ponto único de dor para ofertar o ponto único de alívio. Ou seja, uma única funcionalidade, que nem você tem um produto, você entendeu uma dor, e aí você criou um produto, mas seu produto tem 5, 6 funcionalidades. Essas 5, 6 funcionalidades em conjunto são precisas para poder tirar a dor do teu usuário, em vez de focar numa única funcionalidade, no máximo estourando 2, para que o teu usuário fale assim, putz, resolveu o meu problema. Está ok, não preciso fazer mais nada. Que nem, vamos falar do Uber, né, nos primórdios aí do Uber. Pô, eu estava precisando de um táxi. Não tem táxi, está difícil, está complicado. Eu preciso de... Eu não preciso de um carro, né? Eu preciso sair do ponto A e chegar até o ponto B. Então, quem pode me ofertar um transporte para sair do ponto A até o ponto B de uma maneira fácil que a personalização eu não preciso ir até um ponto de ônibus. O Uber vai lá e faz isso. Então, o Uber, quando foi lançado, ele tirou a dor latente de transporte ali da pessoa naquele momento. E aí eu pergunto, o produto de vocês está orientado ao ponto único de dor do teu usuário? E o X e o Y ajuda a trabalhar isso. Então, fica aqui uma semente, né, do que pode ser o MLP ou não do produto de vocês, né? Pô, discurso lindo, empolgante, mas, pô, o que a Amazing faz, né? Pô, já trabalhamos aí, né, com diversos clientes. Hoje eu estou com base, eu já tenho aqui na minha lousa, eu estou com 9 clientes ativos,
né, fazendo tudo quanto é tipo de produto, seja só desenhando produto, seja ajudando o gestor a tomar decisões de negócios com o produto. Então, eu sou bastante diversificado, né, nesse sentido. E aqui eu tenho alguns casos, eu não sei se vocês estão ali no LinkedIn, tem a Calidash, que está direto ali, né, falando da parte de dados, eles estão bastante ativos ali no LinkedIn. A gente criou o design ali de todo o sistema deles, né, da Calidash, e a gente fez daí em pouco tempo, né? Nessa época aí, gente, a questão da IA nem existia, assim, não era tão profusa, né? Vamos assim dizer. Então, em 3 semanas a gente criou todo o fluxo protótipo. Em 4 semanas da Globo aqui, a gente criou a parte do XY, de conglomerado de sistemas, que era o BI, ERP, CRM, tudo isso num lugar só. Como é que entrega valor para uma pessoa que precisa de um diagnóstico da empresa dela através dessas ferramentas vistas num único lugar. Então, a gente fez todo esse processo. E tem a Reloco Domínios, que a gente produziu o marketplace deles também, toda a parte do XY de marketplace, que foi vendido para a BR Mouse, ali nas suas casinhas de milhões, para poder ser a cereja do bolo ali dessa venda da empresa ali para a BR Mouse, né? E aí, assim, a gente desenvolve toda a parte de interfaces, daqui são, né, alguns dos nossos trabalhos, né, envolvendo toda a parte de, não somente de UX, mas também, vocês estão vendo um pouco aqui a parte de UI, né, a construção de várias telas. Vocês vão perceber que uma única tela de home, né, a home do teu aplicativo, quantas interações a home do teu aplicativo, do teu sistema entrega ali. E se entrega, consegue fazer com que as pessoas consigam realizar as tarefas delas ali e tudo mais. Então, a gente também trabalha todo esse processo, não somente de telas, toda a parte de UX Writing. Aí aqui, né, só falando um pouquinho aqui dos projetos que a gente fez, daqui é de um projeto que eu fui CPO, né, de toda a parte de, vamos assim dizer, ecossistema de influenciadores. Então, o influenciador, entrando na Habu, ele podia criar os seus cursos, podia criar os seus eventos, podia criar seus webinários, tudo isso dentro de um único lugar, e ele podia dar mentoria também paga ali dentro, né? Então, a gente construiu esse produto e tudo mais. Eu vou passar aqui bem rapidinho, e aí vocês também vê que não somente de design, mas também toda a parte de vibe code. Então, esse projeto foi entregue hoje, da Webets. Então, vocês percebem que antes mesmo de fazer o vibe code, a gente fez todo o trabalho do UX. Então, aqui são user flows, são o entendimento ali da demanda do produto, para que na hora que a gente sentasse e construísse o produto, estaria assertivo para fazer entrega de valor. Não à toa que a gente fez a desenho até o wireframes desse projeto e tudo mais. Aqui é só um exemplo aqui bem rápido do projeto funcionando em Vibe Code mesmo, né? Então, eu não fiz Figma nesse projeto. Eu fui direto no Vibe Code usando a IA, já conectado também com o banco de dados e tudo mais. Então, vocês vão perceber que a gente faz esse trabalho também para poder acelerar a construção dos produtos, né, nesse sentido. Então, é só um exemplo aqui, não somente esse, mas também de sistemas voltados para segurança do trabalho. Parece que foi desenhado no Figma, mas não, isso aqui foi desenhado diretamente também no Vibe Code, né? Então, a nossa expertise de UX e de UI, mas principalmente de interface, faz que quando a gente finaliza o Vibe Code, não fica aquelas telas normais que você já vê, né? Fonte Inter, não tem imagem, ou tem um design ali que é muito padrão, né? Que todo mundo já vê, todo mundo já identifica que é um Vibe Code, coisa assim do tipo. Então, a gente pega a nossa expertise de UX UI e a gente dá um banho de loja também pro produto, né? Da pessoa e tudo mais. Então, é esse o trabalho que a gente faz. Se a iniciativa, o produto de vocês quer entrar nesse estágio de amazing, gente, isso aqui, querendo ou não, por mais que seja gratuito o workshop, eu preciso fazer o jabá aqui da nossa iniciativa. Fica aqui o contato para a gente poder conversar, para poder interagir, para poder fazer com que o produto de vocês comecem com todos os pés possíveis, né? Porque teve a polêmica do pé direito e do pé esquerdo, né? Então, com todos os pés possíveis que vocês queiram colocar o seu projeto, conta aqui com a gente, tá? Muito bem, gastei, né, um bom tempo aqui falando sobre mim, sobre a minha empresa, mas eu quero saber agora quem são vocês, né? Me fala, quem são vocês? Qual que é o nome do produto de vocês?
e que estágio se encontra o produto de vocês. Aí vocês podem iniciar. Vou tomar a palavra aqui, ô Fernando, poder começar, cara. Primeiro, parabéns aí pelo trabalho. Eu acredito que essa parte de design é importantíssima. A gente está indo para uma era, né, principalmente com o Vibe Coding, onde todas as plataformas elas estão muito parecidas, né? Estou vendo plataformas aí de fato profissionais, né? Profissionais assim já lançadas e sendo vendidas para clientes finais ali como um sistema mesmo, e a cara é sempre a mesma. Não necessariamente é um ponto negativo, né? Você está resolvendo um problema, ele entregando o objetivo dele, né? E aí eu vou falar um pouco sobre o meu sistema, tá? Eu já trabalho com automações aí tem basicamente 2 anos, com IA um pouco menos de tempo. E eu tenho um sistema que ele se chama Keep AI, o Keep aí fazendo referência ao filme do Interestelar. E qual que é o objetivo do sistema, né? Eu usava algumas outras ferramentas para poder gerenciar algumas tarefas do dia a dia. O sistema para gerenciamento de tarefas, gerenciamento de agenda, ele já é algo que é bastante estressado no mercado, né? Posso dizer que tem algumas soluções mais mirabolantes, outras mais simples, mas no geral, o que eu usava era quase um Trello da vida, para poder gerenciar o que eu tinha de tarefas para fazer, backlog, andamento e concluir. Era isso que eu usava basicamente. Do dia para a noite sumiu a empresa, o sistema que eu usava ali, os caras fizeram uma atualização, sumiram o meu banco de dados, porra, fiquei puto, porque tinha bastante coisa anotada ali, e eu não perco tempo guardando a coisa na cabeça, eu anotava. Por isso, né, comecei a fazer ali. E aí, então, o sistema ele partiu de uma necessidade própria para eu poder gerenciar as minhas atividades no dia a dia. A gente que trabalha por conta, então a gente tem aqui as nossas demandas, tem cliente A, cliente B, cliente C, a gente sai de uma reunião, o cara fala, poxa, agora a gente transcreve, né, a reunião, então fica até mais fácil, mas você sai da reunião já com 4, 5 tarefas ali para poder fazer. E aí essas tarefas eu sempre anoto. Então, o objetivo primário do sistema foi esse, colocar ali para eu poder anotar as tarefas. E aí eu fui adicionando mais funcionalidades que eu usava, por exemplo, bloco de notas. Bloco de notas é algo que eu uso constantemente também para poder anotar ideias e etc. E o diferencial dele qual que é? É o fato da gente integrar ele com uma IA, tanto dentro do sistema, mas também dentro do WhatsApp, para poder você gerenciar suas tarefas, criar, editar ela, colocar para outro dia, notas também e a agenda pessoal ali do Google. E isso, a princípio, foi com o objetivo de fazer um sistema para uso pessoal. E aí eu percebi ele que tem essa possibilidade de escalar ele ali para de fato se tornar um produto, né? E o diferencial dele, que eu imagino, né, fora a funcionalidade padrão dele de fato conseguir entregar um sistema que ajuda a pessoa a gerenciar o seu tempo, suas tarefas, é também a gente ter essa IA integrada que ela vai agir ali como coach, ou seja, vai ser o treinamento final ali do sistema, vai ser para essa IA, para que ela consiga ativamente, à medida que a pessoa passa pelo onboard e faz as configurações que ela quer, ativamente ela cobrar essa pessoa no bom sentido, de tudo, das metas que foram definidas por ela dentro do sistema, se o objetivo dela é dormir todos os dias antes das 10, ela recebeu uma mensagem ali por volta das 6, 7, pedindo para ela já diminuir o ritmo, etc., dando esse lembrete para ela e usando algumas outras estratégias ali também para poder servir de fato como um coach, né? Ou seja, a gente trazer que já existe, que é um sistema onde você gerencia suas tarefas, mas bloco tudo colocado dentro de uma coisa só, e também ativamente fazer com que esse sistema te cobre que você seja ali organizado. Então, acabou indo por esse caminho. E aí o objetivo, participando aqui do workshop, é justamente esse. Estou no desafio agora de terminar ele, né? Obviamente, já tem ali aproximadamente 15 a 20 pessoas usando para teste. Terminar ele, mas fazer esse refinamento ali do design dele, principalmente para o computador e para poder lançar no mobile, né? Que é o desafio maior. Muito bem, então o estágio do teu produto neste momento está em validação. Validação, perfeito. Muito bom, muito bom, muito bom. Quem é o próximo? Posso falar? Manda bala. Ô, Fernando, como a reunião a gente teve, né? O meu produto tem uma parte parecida aí com o colega do Luiz,
que ele integra alguns avisos, né, funcionando como coach também. Só que o meu é mais na parte de nutrição. Então, eu estou criando um aplicativo. Essa dor assim que eu visualizei foi em conversas com um nutricionista, eu falando com ele, né, perguntando, tipo, para fazer um plano alimentar e um acompanhamento. Aí tem lá, faz uma ficha anamnese, né? Passa a receita e depois, daqui 2 meses, vai conversar com ele. E aí eu fui perguntando, mas se você quiser um acompanhamento mais direto, aí tem que pagar mais. Se você quiser, eu te conheço uma parte psicológica aqui, uma psicóloga que trabalha com isso, tem que pagar mais. Aí não sei isso, tem que pagar mais. Então, eu fui juntando tudo isso num aplicativo que ele vai trabalhar com uma parte de nutricionista, que você vai fazer as fichas lá, e ele vai fazer tem uma inteligência artificial que faz um plano alimentar conforme as informações que você forneceu no aplicativo. Ele tem também a parte, tipo um e-book, que dá um passo a passo, que vai orientar as pessoas, assim, a parte mental. Tem os registros que você vai fazer, que para você acompanhar o seu plano alimentar, você vai ter que estar registrando para você saber o que você vai comer, tudo. E esse registro é feito através de parte fotográfica, né? Você tira a foto do prato, ele vai fazer a quantidade de caloria do prato, que aí vai já deduzir do seu plano alimentar. E vai também, igual o do colega ali, ele vai mandando mensagem para funcionar como um assistente pessoal e um coach ali, que ele vai estar mandando conforme a fase do que o usuário estiver, ele vai mandando lembretes e pedindo também para a pessoa registrar, porque às vezes a pessoa esquece. Então, mas de uma forma mais agradável. Ó, eu percebi que ele vai ter, como vai tudo no banco de dados, ele vai também cobrar a pessoa à noite. Ó, você não conseguiu, você não fez nenhum registro hoje. Por quê? Está acontecendo alguma coisa? Aí a pessoa vai lá e escreve. Isso aí vai para um banco de dados. Então, depois, futuramente, também a IA vai utilizar tudo isso aí para fazer cada vez mais personalizado para a pessoa. Essa daí eu estou esse mês eu estou finalizando o aplicativo, e mês que vem eu começo a validação já. Muito bem, então está na etapa de criação, né? Do teu produto. Muito bom. Kleber, fica à vontade aí. Fala aí o seu produto e em que estágio ele se encontra. O meu produto, ele é o Lesto, né? É um aplicativo de produtividade. É bem parecido aí com o que o Luiz falou. Tipo, eu decidi criar, né, na mesma situação que ele falou aí, que é a questão de não ter um software no mercado, né, que tinha essas funcionalidades. Então, o aplicativo, ele diferencia claramente o que é tarefa e o que é agenda, né? Se você pegar hoje no mercado, o Trello, ele faz uma bagunça desse negócio, o que é tarefa, o que é agenda ali, tal. Tem outros players grandes com a Monday, que é mais para a parte de B2B, né? Não é tão focado na parte de B2C. E aí eu fui nessa linha. Eu peguei um método Pomodoro, não sei se vocês conhecem, que é um método de foco, para você conseguir focar, conseguir terminar tarefas e tal, conseguir se focar em algo, no caso, e tem os tempos também de descanso e tal. E aí eu implementei no aplicativo, no site, na verdade, né, que é um estágio de site hoje em dia. Coloquei métricas, metas, relatórios, né, tudo que eu conhecia dessa parte. Adicionei tudo e fiz um site, né, com isso, no caso. E está em etapa de validação no momento. Perfeito, perfeito. Mais alguém quer falar o nome do produto e estágio do produto que se encontra? O meu é o mesmo do Luiz, então não tem muito o que Sim, falar, não. da Milena também, né? Isso. Perfeito. Olá, olá. Tudo bom, Vocês Milena? conseguem me ouvir agora? Tudo bem? Tudo bem? Escuta bem. Vocês conseguem me ouvir? Olha, pronto, exatamente, o meu é isso que eu sou designer de produto, formação,
fiz também arte, tecnologia, sempre voltada para imagem e comunicação, né? E aí agora estou me aventurando na arte de identidade visual e está sendo um desafio aí, muito bonito. Olha, eu escutei bem pouquinho, não sei se o áudio está um pouquinho ruim, mas se você puder repetir um pouco. Pra mim cortou bem. Ficou um pouco ruim. Se quiser, eu complemento para ti aqui, que eu sei um pouco aí Aí, do currículo. tá me ouvindo bem agora? Ah, agora sim. Melhorou. Agora melhorou, não? Melhorou. Melhorou? Pronto, olha, Melhorou. sou prima do Fê, sou mais velha que ele, 4 anos. Tenho formação em design do produto, licenciatura, e estou fazendo o caminho, né, da migração do físico para o digital, que acho que está sendo o fluxo natural das coisas, né, agora. Tenho também antes uma formação em artes e tecnologias, então sempre fui muito voltada para a parte da imagem e da comunicação visual. E agora eu estou aprofundando mais, né, na identidade visual para poder realmente conseguir consolidar esses conhecimentos. E isso que você está falando, né, realmente traduzir pro produto e que o cliente entenda que a dor dele não é algo constrangedor, né, mas sim uma coisa que vai resolver, né, não é algo que ele deveria ter vergonha, mas não, pelo contrário, outras pessoas também sentem essa mesma dor e vamos resolver isso, né? E como? Muito bom, muito bom. Obrigado aí por dividir aí ah, o produto de vocês, o estado de produto. Então vamos avançar aqui, para a gente realmente não perder muito tempo. E obrigado aí pelo tempo aí disposto que vocês trouxeram, né, sobre o produto de vocês. Então, grande parte de vocês ainda está em validação e tudo mais. Alguns ainda estão criando o produto. Então, é um estágio interessante, importante, para a gente poder falar, né, como é que o UX/UI pode entregar valor para vocês nesse momento, no estágio que vocês se encontram. Assim, vou ser bem direto, tá? Com a parte de UX, eu não vou, assim, ficar teorizando as coisas, tá? Vou ser bem direto, porque tem que ser, de fato, orientado ao produto de vocês, orientado aos objetivos de vocês, tá? Então, assim, o UX é o conjunto dessas emoções, percepções e respostas que a pessoa tem ao interagir com cada ponto de contato do seu produto, do seu sistema, do seu serviço, quem for. É muito bonito falar né, na teoria, né, que é a experiência do usuário, né, o UX por si só. Mas eu quero melhorar isso, né? O que é o UX para growth, né? No momento que o seu produto está em growth, está em crescimento, é remover a barreira do seu software e sucesso do seu cliente, garantindo que ele realmente perceba o valor desse seu produto e com certeza queira continuar pagando por ele. Para a growth, nessa perspectiva, vocês conseguem identificar qual métrica a gente está falando aqui? Se é para perceber o produto o mais rápido possível e queira continuar pagando por ele? Você sabe qual métrica estamos falando aqui de UX para growth? Pode falar, Milena. E se você estiver falando, você está no mudo. Acho que levanta. É fidelização do cliente? Desculpa, não ouvi? É a fidelização do cliente? Sim. O nome da métrica, LTV, isso. Lifetime Value também, mas deixando a métrica, o nome mais seco para a métrica seria a retenção. De fato, reter o cliente. Então, como é que a UX consegue entregar valor para o teu cliente para que ele continue ali, pagando? Porque ele é a garantia da tua receita, né? Então, como é que você trabalha esse preço usuário a nível growth? Para o teu produto, o que é UX para o teu produto? É investimento em transformar a complexidade da sua ferramenta em uma ferramenta intuitiva para reduzir o custo de suporte e evita que o usuário abandone o sistema por frustração. Se é para reduzir o custo de suporte e evite que o usuário abandone o sistema por frustração, essa última parte, o usuário abandone o sistema por frustração. Que métrica estamos falando aqui de negócio? É o churn. Churn. É o churn. Muito bem. Então, entendam Pode ser que... comigo, né, cara? Sim.
Então, assim, por que é importante, né, conectar o UX com o produto de vocês, né? Não somente com o produto, mas conectar ao negócio de vocês. Porque as decisões de design vão ajudar vocês a tomar melhores decisões de negócio. Vão ajudar o usuário a tomar melhores decisões para poder tirar a dor dele que tem naquele momento e que o software, o aplicativo, seja o que for, vai entregar para ele. E para as vendas, né, o que diferencia um software que apenas funciona de um produto que os clientes amam usar e recomendam, transformando a usabilidade em uma vantagem competitiva mensurável. Então, percebam que não é somente para o usuário. O usuário, ele gera causa. Mas olha onde entrega valor, né? Bate ali nas outras áreas, né? Vou falar um pouquinho mais disso ali mais para frente, mas percebam que o UX não é só usabilidade, né? No fim, todo mundo acha, né? UI, User Interface, é o painel de controle do seu software, é a camada visual que organiza a complexidade do sistema em elementos, componentes claros e clicáveis, apesar que essa questão dos clicáveis, eu quero ver se eu falo sobre interface zero, ainda hoje, se não der, a gente vê em outro momento, para que o usuário saiba exatamente o que fazer sem precisar de um manual. O design de experiência do usuário, UX, e o design de interface do usuário, UI, eles são duas entidades distintas que, juntas, entregam valor para não somente o usuário, mas somente para o negócio. Não à toa que, juntando em UX e UI, né, a boa experiência, é o que acontece na mente do usuário enquanto ele interage com a tua marca. Então, pense no seguinte, o produto de vocês, ele é um ser vivo e ele tem uma identidade, tá? Não é ser vivo transubstancial, não é isso, né? Mas ele tem um ciclo de vida. No momento, alguns estão, como se diz, parindo o produto, outros estão dando os primeiros cuidados, outros estão, né, já dando a comidinha sólida na boca do produto, outros já estão vendo ele já dar os primeiros resultados, os primeiros sorrisos, falar papai e mamãe, né, que é as primeiras receitas que entram. Depois, adolescente fica, né, um pouquinho aborrecente, mas pelo menos agora vai dar o lucro ali de pelo menos arrumar a cama, lavar uma louça, né? E depois ele fica adulto, vai trabalhar e ajudar a pagar as contas de casa e tudo mais. Então, pensa que o teu produto, ele também possui estágios, né? E quando a gente ali, a experiência do usuário e a interface, né, os dois juntos, a gente não está entregando somente uma solução. A pessoa está olhando outras coisas subjetivamente, como, por exemplo, a marca de vocês. Fernando, tem que fazer um logotipo melhor, bonitinho? Não é isso. A marca de vocês é como a entidade do produto entrega valor para ele. Então, se o nome do teu produto tem um nome no-brainer, né? O que é nome no-brainer? Assim, eu não tenho dificuldade nenhuma de pensar e de lembrar rápido. Uber, Nike, Apple, Adidas, Tigre, sabe? Então, são nomes que no-brainer, né? Mercedes-Benz é um nome longo, mas ele é um nome memorável, né? Kimberly-Clark, né? Então, não só porque a marca é bonita, mas a entrega que ela fez para o usuário, a experiência dele, que envolve a experiência do usuário, né, a interface, conseguem fazer com que a marca fique memorável na cabeça deles, né? Então, só dá uma diferença, né? Se a gente for pegar a nível de iceberg, a UI, ela de fato é a surface, né? É a parte de cima, é o que vocês enxergam e interagem, e o que está abaixo ali para que faça uma boa entrega, envolve tudo isso que vocês estão olhando, né? Teste de usabilidade, design de interação, arquitetura da informação, pesquisa com o usuário, seja pesquisa desk research. O que é desk research? Pô, vou pesquisar concorrente, vou pesquisar o que o mercado já entrega de valor ali das necessidades do usuário. O que é uma pesquisa secundária? Entrevistas, né? Vou fazer ali pesquisa quantitativa. Então, vou
lançar um formulário, um survey, para que as pessoas respondam rápido. Eu tenho entrevistas qualitativas, que eu pego pessoas, os ICPs, né? O que é o ICP? Ideal Customer Profile, né? É o nosso persona ali, que tá sendo ali focado, para a gente poder fazer essa entrevista qualitativa, para a gente poder pegar esses elementos e entender qual que é o dia a dia deles, para saber se, de fato, o que a gente está entregando de valor, de fato, vai aliviar a dor deles. Então, tem toda a parte de conteúdo, psicologia e tudo mais. Tudo bem que hoje o desenho está muito nisso, né? Pouco a UI, muito UX, mas nesses 18 anos de atuação, a gente percebe que a parte de UI, ela tem um valor ali maior, né? Não maior do que o UX, mas ele tem um valor maior psicologicamente. Porque não adianta vocês fazerem um produto lindo, maravilhoso, a estrutura, né, funcionalidade linda e maravilhosa, se os elementos básicos de interface não correspondem à pessoa conseguir realizar a tarefa ali dentro. Então, o que adianta você ter uma estrutura, como se diz, uma arquitetura incrível de um site como o da Netflix, se o botão de vocês é um botão amarelo com um texto branco? Quem tem dificuldade de leitura não vai conseguir ler direito, entendeu? Pode ser que ela até leia, mas se ela ficar vendo isso várias vezes, vai aumentar o quê? A carga cognitiva dela. Então, o subjetivo dela vai ficar cansado. E aí convida a pessoa a utilizar menos aquele sistema. Então, a parte de UI também é muito importante, né? E aqui é como eu, designer, UX, UI, atua, né? Então, aqui é um pouquinho da minha esteira de trabalho. Aqui tem um método chamado duplo diamante, em que, enquanto a gente constrói produto, tem momentos que a gente diverge, ou seja, a gente abre muito precedente para entender as coisas que estão acontecendo, e depois a gente converge para a gente definir o que a gente vai trabalhar, o que a gente vai criar de produto por si só, para a gente poder lançar no mercado, fazer o teste, né, que o melhor testador, de fato, é o mercado, e saber, tudo que a gente fez, deu certo, não deu certo, por que não deu certo? Como é que a gente trabalha, como é que a gente ajusta isso e tudo mais, né? Então, esse é o core, né, deste trabalho, né, do UX, do UI, né, por si só. Para vocês está claro o entendimento disso? Alguém tem alguma dúvida? Não, tranquilo. Muito bem. É lindo e maravilhoso o conceito, mas vamos ver na prática onde o sucesso do seu produto pode alcançar por conta do UX e UI, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Assim, vocês sabem as métricas que o seu produto precisa atingir? Estou fazendo uma pergunta para vocês. De UX, E a você gente fala? tem metas ali, mas esse número não. Quais as métricas que você quer atingir com o seu produto? O objetivo aí é ter 1.000 usuários esse ano. É uma meta, né? Mas assim, número 1. Então, uma expectativa nossa, mas assim, não tem nenhum fundamento em cima disso, não tem nenhum estudo, né? Tá, mas você está criando um produto para que o teu cliente atinja os objetivos. Mas para que atinja os objetivos, você tem que entender quais são os pontos que vai ajudar o teu cliente a atingir os objetivos dele, para você atingir os seus objetivos. Que isso é estipulado em métricas, KPIs, seja o que for. Não está tão claro quais são as métricas para o seu produto? Então, assim, as métricas de uso do meu cliente, você fala? Ou não? É métricas de UX? É isso? Então, eu joguei aqui a palavra, eu joguei métricas, vocês podem separar, se é métrica de negócio, se é métrica de produto, se é métrica de experiência. Boa, legal. Então, existe uma forma, inclusive eu estava já olhando isso esse final de semana e ontem, e eu estou lançando ali um Help Store do cliente, do usuário, baseado no quanto ele está usando algumas funcionalidades dentro do sistema. E aí,
eu acredito que eu vou precisar de um histórico, né, de alguns clientes, e obviamente, à medida que eu vou tendo clientes que vão saindo depois, eu vou conseguir entender um comportamento do porquê isso está acontecendo. Pô, o cara que usou menos a agenda, o que conversou menos com a IA, ele foi um cara que teve um churn maior. Então, eu vou começar a entender isso, né? Mas, para mim, é algo muito embrionário. Vou começar a desenhar isso com trocar a roda do carro andando, entendeu? Assim, posso até tentar prever alguma coisa ali, mas não tem um número tão fixo na minha mente. Obviamente, eu sei que se o cara tem uma inatividade muito grande no sistema, é natural que ele não continue, né? Ó, vamos fazer o seguinte. Quando o teu produto for lançado, qual que é a primeira coisa que você vai fazer com o teu produto devidamente rodando? O que você precisa fazer com que o produto justifique por que ele existe? O primeiro passo ali é para conseguir impactar positivamente a vida do usuário, né? Então, Identificação, né, com o cliente. Usuário. Exato. Então, assim, a gente está validando ele já justamente para um uso pessoal, entender se ele vai conseguir me ajudar no dia a dia, está conseguindo, e diferente de um sistema comum, a nossa meta é que, de fato, a gente consiga fazer com que esse usuário ele tenha uma performance melhor em todas as áreas da vida dele, usando o sistema que a gente está propondo. Uhum. Então, uma métrica válida para a gente é entender se, depois que a gente tem alguns desafios ali dentro para poder estimular isso, né? Mas depois que o usuário entrou, e como a gente tem uma persona, né, que é o próprio Keep, que vai estar em contato com ela todo dia, a gente conseguir metrificar isso, entender qual que é o nível de satisfação e o quanto está ajudando ela o sistema em si. Pô, o quão mais produtiva ela está conseguindo ser, o quão mais organizada ela tá conseguindo ser também. Então, sai um pouco da ideia de simplesmente montar um sistema e falar, poxa, eu quero faturar com ele, mas o objetivo também, e acredito até que o principal é impactar positivamente na vida de quem está usando. Então, não só colocar a pessoa e fazer com que ela use o sistema goela abaixo, né, mas impactar positivamente ali e fazer com que o sistema ele traga um resultado melhor para as pessoas, assim como ele tá e vai trazer ainda mais aqui para a gente também que já está usando. Olha só. Por mais que você tenha falado, você não respondeu a pergunta. Prolixidade é foda. Tá tudo bem. Quanto a isso, tá tudo bem. Porque é o seguinte, que nem você... no momento que você está vivendo agora com o seu produto, você ainda não está muito claro de saber qual, de fato, métricas você vai atingir, mas pensa no seguinte, se você estiver muito preocupado em trabalhar a solução, mas ainda não está tão preocupado em cima da dor do cliente, o porquê que ele precisa encontrar com você, por isso que, assim, você conseguir responder qual que é o ponto único de dor do seu usuário, vai ajudar a você a entender quais são, em que momento o seu produto se encontra, qual que é a métrica principal ali para poder ajudar ele a atingir os objetivos dele e atingir os seus objetivos de negócio. Por exemplo, o produto já está devidamente validado, a gente viu que entrega valor, vamos colocar para o mercado. Qual a primeira coisa que vocês vão fazer? Desenhar uma landing page para que a pessoa entre, seja atraída para o teu produto, ou seja, você precisa fazer um fluxo para atingir a primeira métrica, que é a de atração. Como é que você vai atrair essas pessoas para poder entrar no teu produto, para poder você também deixar claro para a gente, não só em teste o produto, para depois você converter, que é uma segunda métrica. E convertendo, passando um certo tempo, ela entende que aquele produto, de fato, vai resolver a vida dela, então ela vai continuar a pagar por aquele produto que agora é uma métrica de retenção, entendeu? Aonde, entre essas métricas de negócio que eu falei, existem as métricas de produto, né, que estão ali embasadas. Então, você compreender isso, mesmo estando num estágio ainda de validação do teu produto, é importante porque você vai perceber que quando o teu produto for pro ar, de fato, você está criando uma empresa, você não está criando produto, você não está criando software. De fato, você vai ter uma empresa em volta disso, em que vai precisar atingir esses pontos. Tudo bem, está validando, mas
não se esqueça que você não está só criando um produto, você está criando um negócio para você. Então, você tem que ter um business model canvas, por exemplo, ali para poder entender, né, quais são as dores-chaves, né, o que você vai entregar de valor e como é que você vai estruturar isso. Então, é muito importante, nesse estágio, ainda criando, validando, porque muitas vezes daí vai ajudar a decidir como você vai tomar o rumo do teu produto. Isso daí ajuda demais. Então, já pense nas métricas nesse sentido, porque quando for para o ar, você já vai ter um plano ali mínimo. Gente, não é um plano gigantesco, nada. É um plano mínimo, do tipo, vamos testar a atração aqui. E é aquilo, se você conseguir responder bem uma única frase, qual que é o ponto único de dor e o ponto único de alívio, é aí que você atinge a pessoa. É aí que você fala assim, putz, é aí que a pessoa olha e fala assim, putz, mano, esse produto, será que é para mim? Já vai abrir curiosidade ao ponto dela colocar ali os dados iniciais dela para ela poder testar o produto. Faz sentido? Demais, Faz demais. sentido. Deu uma esclarecida extraordinária aqui para entender. De fato, a gente está nesse processo também de landing page, etc., e isso era um problema para poder criar. Então, ter mais esclarecida essas informações. A Mi está com a mão levantada aí para abrir espaço aí. Emiliano, pode falar. Olha, Fernando, muito obrigada pelo esclarecimento. E já agora colocando aqui uma questão, no Keep mesmo tem uma parte em que são desafios, né? E uma das coisas nós colocamos ali que a pessoa tem que fazer um check-in diário para participar do desafio, senão ela é excluída e tal. E isso também acaba por incentivar o usuário a ir todos os dias para poder dar aquele check-in, porque está naquele desafio. Essa pode ser também considerada uma métrica para que o usuário esteja a utilizar o aplicativo, por exemplo, Perfeito. encaixa É ali uma assim. métrica de produto. É uma métrica de produto que você, não só métrica de produto, mas métrica de experiência, em que você ativa os gatilhos certos, nos momentos certos, para ele lembrar de que ele precisa interagir com o produto. E isso vai trazer proximidade do usuário com o teu produto no dia a dia. Está muito bem visto aí como métrica mesmo, tá? Parabéns. Certo. Na questão dos desafios também tem a competitividade, né? O pessoal acaba curtindo também. A gamificação, a competitividade. Então, percebem que vai evoluindo, né? Pô, precisa atingir esses pontos, né? Tudo bem, eu tenho uma dor ali, mas está tão bem explicada a dor, para mim, pelo menos, entendeu? Você não é o usuário, tudo bem que vocês estão testando o produto agora porque é para vocês, mas lembre-se também como dono do negócio, dono do produto, que você também não é o usuário. E aí, como é que você olha isso a nível produto e a nível negócio também, e como é que o UX UI também ajuda, né, a atingir esses pontos. Muito bom, muito obrigado. Fernando, de novo, tá? Só para complementar aqui. Obrigado, primeiro, por esse esclarecimento. Parece algo bobo, mas a gente sabe que detalhes ali mudam completamente o rumo que a gente acaba seguindo, né? E aí eu fiquei pensando aqui com os meus botões aqui, de fato, respondendo a sua pergunta agora, né? Acho que o ponto único de dor ali é um descontentamento que a gente tem com a nossa performance, aquele sentimento de que a gente pode fazer mais e a gente não está fazendo mais, seja por procrastinação, desorganização e etc. Então, acredito que o ponto-chave é esse descontentamento com a sua própria performance. E aí, gestão de tarefas, o desafio que instiga a pessoa a estar sempre ali fazendo check-in, etc., acaba sendo algo que parte disso, né? Então, ela vai treinar mais porque ela estava descontente antes. Então, eu acho que algo nessa linha pode ser melhor trabalhado, mas esclarece melhor aqui para a gente. Muito bom. Perfeito. Gente, eu não quero estender muito, falta só meia hora para a gente pra terminar aqui, mas alguém quer comentar do produto de vocês? Quais são as métricas que seu produto precisa atingir, mesmo ainda em estado de validação ou estado de criação? Vocês já têm noção disso? Kleber, Alexandre? Eu ainda não tenho, não, essa noção clara. Perfeito. Eu já tenho um landing page já dentro do site, mas o que você falou antes aí, eu nem imaginava que era dessa forma a métrica. Que bom que está aqui para a gente já abrir a cabeça e entender, né, aonde você se encontra, onde você se posiciona e como agora atingir isso, né? Então, acho que é muito bom você estar aqui para realmente poder
entender essa parte aí. Kleber, Johnny, vocês querem comentar das métricas? Vocês sabem das métricas? E, gente, não saber as métricas está tudo bem também, tá? Então, por isso que a gente está aqui para a gente despertar isso. Se não quiser comentar, eu passo aqui pro próximo. Então, o meu, eu tinha pensado em, tipo, retenção, frequência de uso, o que ele está mais usando, igual você deu uma explicada, né, no que ele, qual funcionalidade ele está utilizando mais, depois eu dei uma anotada naquilo. E mais nisso, né, porque se ele estiver usando, a tendência dele cancelar vai ser baixa, né? Então, é frequência de uso e retenção, e cancelamento, e as funcionalidades que ele mais permanece. Muito bom. Perfeito. Então, assim, é importante, né? Então, a gente vai explorar um pouco mais isso, né? Então, por que design é uma métrica também de negócio, né? Então, o UX não é só a parte bonitinha da coisa, né? Se o seu produto não tiver uma boa usabilidade, a chance de churn, o que é o churn? Cancelamento, o abandono do teu produto pode aumentar, né? Mas não somente a parte de usabilidade, mas também a parte da estética também. Mas ele é um pouco mais complexo para poder dizer isso, para poder explicar. Mas em outro momento a gente pode explicar. Métrica de UX para negócio, time to value, lifetime value, né, que é o tempo ali que a pessoa fica, entendeu? O time to value é a percepção do teu usuário que o software dele, que o seu software resolve o problema dele, né? Então, em quanto tempo a pessoa leva para entender que o teu software, a tua solução entrega valor para ela, ajuda a tirar a dor dela. Eu vou dar um exemplo na empresa onde eu trabalhei em 2021, a MLabs. A MLabs é uma empresa que você faz programação de postagens, né? Das redes sociais, de várias redes sociais. E aí as pessoas entravam com 7 dias grátis e a gente tinha que fazer com que ela conseguisse criar o primeiro agendamento, porque para a gente era uma métrica de conversão. Então, a gente precisou melhorar a experiência dela do primeiro agendamento assim que ela se cadastrou no site, porque conseguimos identificar através da pesquisa, do research, que quando a pessoa consegue realizar o primeiro agendamento, as chances de conversão dela pagar por aquele produto, a mensalidade, chegava a 80%. Então, o produto de vocês, para poder realizar a tarefa mais simples, o quão simples está para que a pessoa consiga realizar essa tarefa, porque ela vai, assim que ela realizar essa tarefa, ela vai responder a pergunta para ela. Resolveu? Não resolveu. Se resolveu, as chances são muito grandes dela converter, né, dela ser um usuário pagante, né, do teu produto. Então, é importante. E isso é uma construção que envolve a parte de UX e de UI, né? Task Completion Rate. Se os usuários conseguem completar o core do seu produto sem ajuda, o que eu falei antes, agora, né, trazendo essa parte aqui, né, o TCR, será que ele precisa de ajuda, precisa de suporte para poder realizar a tarefa dele? Se sim, o seu produto já tem algum problema para ser resolvido. Então, e uma coisa importante da área de design, que a gente fala bastante, o design invisível é a melhor experiência que o usuário possa ter. O que significa o design invisível? O design ele é tão bom e entrega tão bem o valor para o nosso usuário que ele não percebe o design. Eu sempre vou dizer que o design, seja de experiência de usuário, seja de interface, seja qual for, ele tira as pedras do caminho. Então, ele tira essas pedras para que a pessoa saia do ponto A e chegue até o ponto B. Como é que o software de vocês, como é que o SaaS de vocês está ajudando a pessoa a sair do ponto A e chegar até o ponto B sem se atrapalhar com o design, né? E com o UX ruim, se você tiver suporte, o custo do seu suporte vai aumentar. Então, quando vocês lançarem um produto, vocês vão ter que criar uma área de experiência do cliente e
dependendo de como o teu produto entrega ali na questão de usabilidade e de uma boa interface, o custo pode aumentar, pode diminuir ou pode nem existir. Hoje todo mundo fala da IA, com o bot da IA e tudo mais. Se você não fizer um bom design conversacional da IA, também gera custo de suporte. E no teu caso, vai gerar mais tokens. Ou vai gerar transbordo, ou seja, sair do bot para ir para o humano. Olha o gasto que você pode ter no futuro em relação a isso. Pensem no seguinte, a boa usabilidade e uma boa interface, ela não somente ajuda nas suas métricas de negócio a nível de receita, mas percebam que ajuda também na redução de custos, seja o custo de tempo, seja o esforço, e este custo, dependendo do estado que a sua empresa se encontra, ela pode ser até colocada como um lucro no EBITDA de vocês. Então, pensem que a experiência do usuário, bem trabalhada, desde o começo, não significa que é para ter o design perfeito, não é isso. Mas saber que a pessoa consegue sair do ponto A e chegar até o ponto B com o teu software, conseguir realizar a tarefa sem ajuda nenhuma, gente, o ganho, a vantagem competitiva já está lá no topo. E não à toa que o UX e a UI, ele propõe para o usuário uma melhor experiência, que é o off, mas diminui o tempo de suporte, contribui para o enriquecimento da FAQ, que é a FAQ, a área de perguntas frequentes, né? Então, quanto mais bem explicado for o processo e tudo mais, melhor vocês alimentam, porque ali é também uma área de suporte, né, para o teu cliente, mas é uma área de suporte assíncrono, né? Ou seja, não tem ninguém ao vivo ali explicando para ele, mas é uma boa área. Vai diminuir a curva de aprendizado do seu time de implantação, vai diminuir a curva de aprendizado do teu próprio usuário. O que é curva de aprendizado? Em quanto tempo ele leva para ele poder aprender a mexer no seu software? Se ele leva muito tempo, a curva é maior, ou seja, leva mais tempo e tem mais chances de a pessoa abandonar. O contrário é, quanto mais baixa a curva de aprendizado, melhor a pessoa interage ali com o produto e ela consegue realizar as tarefas e maiores são as chances de ela converter e dela reter, tá? Eu falo aqui, né, de time de implantação, time de marketing, time comercial, porque é isso que vocês vão ter assim que o produto de vocês estiver pronto. Ou não, né, dependendo do projeto do produto, pode ser 100% automatizado, mas se acabar, né, precisando dessas outras áreas, aí o UX e o UI faz sentido atingir também essas outras áreas. Até aqui tudo bem, pessoal? Tem alguma dúvida em relação a isso? Isso entrega valor? Faz sentido para vocês? Bastante. Muito bem. Demais, meu, demais. E é muito engraçado porque eu sou design do produto, né? E mesmo assim é muita informação assim, novas, termos que são parecidos, mas o princípio é o mesmo, mas muda completamente a entrega, a comunicação. E não tem nada a ver, né? A abordagem e a comunicação é outra. E é o que você fala, no computador é uma coisa, no telemóvel é outra, né? No celular. Exatamente, e tem muito disso. É exatamente isso. É o mesmo produto, mas se a pessoa estiver consumindo desktop e estiver consumindo no mobile, a experiência é diferente, a entrega de valor é diferente, até os objetivos são diferentes nesse caso. Então, assim, quais são os pilares visuais e funcionais que geram confiança? Lembre-se, a boa experiência não significa ser a melhor experiência ou a experiência perfeita. Não, é a boa e mínima para que vocês ajudem o usuário de vocês a perceber que o produto e o software de vocês estão tirando o ponto único de dor deles. Então, você vê que tudo se conecta? Então, assim, quais são os elementos que podem ajudar a fazer com que o teu produto gere mais confiança, né, para os teus usuários? O onboard matador, o que significa? O que significa? Se a etapa de aprendizado do teu produto para o teu cliente for um bom onboard, né, como a gente fala aqui, uma boa entrada, reduz a fricção cognitiva no primeiro acesso, ou seja, ajuda a pessoa a ter uma menor curva de aprendizado do teu produto. Muitas vezes,
um bom onboarding não significa aquele processão, né, o walkthrough, né, como o pessoal fala. Clica aqui, depois clica aqui, ou senão como se fosse um jogo de RPG, né, para você aprender o jogo de RPG. Se tiver a oportunidade de fazer dessa forma, faça, mas no produto que vocês estão criando agora, o fato de vocês criarem um vídeo e mostrar ali, ó, gente, ó, como funciona aqui o sistema. 2, 3 passos, ó, você já conseguiu. Isso muitas vezes já é um bom onboarding para a pessoa. Então, considerem colocar o onboarding no produto de vocês, tá? UI credibilidade. Com a estética profissional, reduz a barreira de venda e aumenta o valor percebido. Gente, o ser humano é estritamente visual. Ele toma a decisão... Você vai falar assim, tem ser humano que toma decisão racional. Não, toda decisão sempre é emocional. Que ele vai utilizar os sentidos dele, mas principalmente o visual, mas ele escuta, também cheira, ele sente, mas o olhar e o ouvir, o que vai ajudar a tomar a decisão dele. Ele vai ter a parte racional, mas no final das contas ele vai dar um tunzinho no coração para ele ficar, não, quero fechar com você. Em vez de escolher no bem, que eu vou escolher no PicPay. Por quê? Porque o PicPay, ele tem o verde do meu Palmeiras, né, vamos assim dizer. Pode ser isso, muitas vezes, a tomar a decisão da pessoa. Então, tem que prestar atenção também nessa questão de olhar bem a parte de UI. De novo, dependendo do estágio que se encontra o produto, não precisa ser a UI impecável, mas tem que ser a UI o mais funcional possível. Toda a parte de hierarquia da informação, né, dashboard como centro de comando, não como um amontoado de gráficos. Então, como organizar a informação do teu produto também é estritamente importante. A pessoa tem que saber, ela vai mexer, vai aprender no teu produto, e aí você tem que trazer uma hierarquia, dizendo, ó, aqui é a parte mais superficial, depois você vem para cá, depois você vem para cá, depois você vem para cá. Você vai se aprofundando, ela também vai se aprofundando, vai aprendendo mais. Então, como é que você guia ela nessa profundidade? Também o teu produto precisa entregar esse valor. E aqui, gente, leis de UX aplicadas a softwares, né? Softwares as service, né? Lei de Hick, né? Quanto menos opções você dá para o teu usuário, mais fácil, mais rápido o teu usuário vai tomar as decisões. Imagine que, por mais que o teu produto seja incrível, maravilhoso, se você der um monte de clique para ele ali, vai ficar mais difícil dele tomar a decisão. E tem a lei de Jacob, que porque seu software deve se comportar como os outros, que o usuário já usa. O que significa isso? Tem uma palavra, a palavra estava aqui na minha cabeça, mas saiu, né? O ser humano é intuitivo também. Ele navega também por intuição. Ele navega também por similaridade. Que nem, primeiro foi lançado a Netflix, certo? E todo mundo se encantou com o modelo de negócio da Netflix. Como é o comportamento do usuário com a Netflix. Quando lançou a Prime Video, eles sabiam que não podia ser um produto disruptivo, sendo que vai ofertar a mesma coisa que a Netflix, sabendo que a Netflix já era líder de mercado. Então, eles fizeram um produto similar à experiência da Netflix, que era o básico, só que eles, né, com o tempo, foi aprimorando para que a Prime Video tivesse a identidade deles, não identidade visual, mas identidade de experiência, para que a pessoa agora diz, muitas vezes, tudo bem que você pode sair da Netflix para o Prime Video, porque na Netflix não tem aquele filme que você gosta, mas na Prime Video tem. Beleza, daí é o natural, né? Mas muitas vezes, por conta da experiência por si só, pode ser que o Prime Video entregue mais valor e ele vai visitar mais o Prime Video do que a Netflix. Mesma coisa com o Uber e 99. A Uber, você sabe que a Uber paga menos para os motoristas, as corridas são um pouco mais caras do que a 99. Só que a experiência do usuário da Uber, muitas vezes, é o que prende a pessoa a continuar com a Uber, né? Pode ser que ela escolha a 99 porque quer o mais barato. É uma necessidade, um ponto único de dor dela, em que o preço vai tirar esse alívio, vai dar esse alívio para ela. Mas, no dia a dia, subjetivamente, a experiência de você pedir um carro no Uber é muito mais interessante do que na 99, do que no Driver, entendeu? Então, você
cria produtos também, não significa que você vai criar um produto igual, você não vai criar um novo WhatsApp, não é isso. Mas se você coloca elementos que a pessoa já utiliza no dia a dia, elementos de WhatsApp, Instagram, de uma coisa que ele mexe no desktop e tudo mais, seja o que for, se tiver isso em alguns elementos, também vai ajudar a diminuir a carga cognitiva, vai diminuir a curva de aprendizado e a pessoa adere mais rápido ao teu produto, tá? Então, e aí, assim, eu queria, porque assim, tem pouquíssimo tempo aqui, eu queria fazer um exercício com vocês. Eu queria saber se alguém quer disponibilizar aqui, eu posso abrir aqui para vocês fazerem a compartilhamento de tela. Eu quero fazer um teste aqui chamado teste de 5 segundos. O que significa esse teste de 5 segundos? Eu abrir a landing page, ou abrir o teu produto, eu olhar por ele em 5 segundos e saber se eu consegui entender o teu produto. Eu queria saber se algum de vocês quer disponibilizar o produto de vocês para a gente poder fazer esse teste. Alguém se habilita? Posso passar o link A pra gente. Ó, eu vou pegar aqui do Kleber. Então, aí depois que você fizer no dele, eu mando o nosso aqui. Perfeito. Ó, vou ver aqui. Nome aqui do produto. Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui. Apresentar outra coisa. Eu só vou bater o primeiro aqui. Vou botar para compartilhar. Botando para compartilhar, vou dar 5 segundos. Depois eu vou tirar. E tirando o Kleber, eu quero que as outras pessoas falem o que achou do produto, tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Já estão vendo a tela? Muito bem. Johnny, você conseguiu entender o produto do Kleber? Se o Johnny consegue falar? Acho que não. Alexandre, você conseguiu entender o produto? Ó, o Johnny explicando aqui. Olhando para o site de início, não. Alexandre? De início, assim, entendi que foi feito para tarefas, né? Não ficou bem clara a mensagem. Perfeito. Ótimo. Kleber, não fique triste por conta disso, tá? A questão é a gente saber se quais são os passos aqui para a gente poder ajustar, melhorar, tá? Então, fica bem tranquilo em relação a isso, porque todo começo de produto sempre é assim, tá? Então, fique tranquilo em relação a isso. Milena, quer comentar? E eu ia também perguntar, por exemplo, não sei se foi de propósito, mas ele colocou ali poucas opções. Tinha só cadastrar gratuitamente e depois ali em cima criar conta, né? Criar já. Então ele já tinha 2 botões grandes que leva a pessoa gratuitamente até clica, né? Uhum. Não, perfeito, mas a questão, de fato, é se a mensagem estava clara nos primeiros 5 segundos, para saber se a pessoa vai fazer uma rolagem, né? Sim, Se ela vai sim. descer, vai fazer uma rolagem e tudo mais. Muito bem. Luiz, quer fazer o seu? Manda o link aqui para gente. Por favor. Eu mandei o link aí, não é a link page, já a área de login. Não está com a link page pronta ainda, mas eu acredito que serve. Tá, deixa eu... Peraí, cadê o produto de vocês aqui? Eu peço para vocês não verem por enquanto, tá? Mas eu quero só compartilhar aqui. Tá, vamos lá. Vou apresentar a tela aqui. Muito bem. Por mais que seja a tela de login,
Todo mundo entendeu o que era o produto? Kleber, Alexandre, Johnny? Eu entendi, sim. Deu a mensagem do dominar seu tempo, né? Já deu de cara você já consegue ver. Perfeito. Alguém mais quer comentar? Eu entendi também. Muito bem. Perfeito. Então, assim, é um teste, vamos assim dizer, não é um teste bobo, mas ele é um teste que, se vocês perceberem, para a pessoa que vai consumir o teu produto, se ela bater o olho ali, ela vai conseguir entender logo de início, entendeu? Para que gere curiosidade para ela, pode ser que a pessoa que esteja vendo o produto nem seja o teu usuário. E tá ótimo saber que não é o teu usuário, porque você já vai saber quem é a pessoa que não precisa do teu produto. Muitas vezes você saber das pessoas que não precisam do teu produto é mais eficiente, tem menos esforço de saber de quem realmente precisa do teu produto. Então você já sabe quem não atrair. E é também importante. Todo mundo fica focado, né? De como, quem vai ser o nosso ICP e tudo mais. Mas quando você sabe quem não é também seu ICP, então você já sabe para quem você não vai atrair, para quem você não vai fazer ads, né? A parte de tráfego pago e tudo mais. Então, essas coisas são importantes nesse sentido, tá? E aí, gente, para a gente poder finalizar aqui, né? Faltando 8 minutos, eu tenho uma dica essencial. Uma única dica essencial para que o seu produto comece certo com o apoio de UX UI. E assim, é uma dica importante, que é esse daqui. Instalar o Clarity da Microsoft. Que produto é esse, Fernando? Todo mundo conhece o Google Analytics? Sim. Sim, né? Beleza. O Google Analytics também dá resposta de como o seu usuário utiliza o teu produto, certo? Só que o Clarity, ele, a nível produto por si só, ele te dá muito mais respostas. Então, você, através do Clarity, você consegue olhar aonde as pessoas estão clicando, você vê a profundidade de scrollagem que elas estão fazendo. Você também vai ter números ali básicos, ali, né? Pô, quantas pessoas estão utilizando, em quais áreas elas estão acessando. E o melhor de tudo, você tem vídeos da pessoa navegando. E aí você olhando isso, subjetivamente, né? Subjetivamente não, desculpa. E você olhando isso, sem precisar ficar no lado do usuário para ele poder mexer, porque ele vai se sentir coagido, né? Mas você saber como é que ele mexe de verdade no dia a dia, vai ajudar vocês a melhorar o processo ali do produto de vocês. E aí, qual que é o melhor de tudo? O Clarity é de graça. E é uma instalação de um JavaScript no seu produto. Fernando, fiz o meu produto Vibe Coding e eu não sei. Utiliza o Vibe Code para te ajudar a instalar o produto. Ele vai te dar os caminhos certinho. Você tem que se cadastrar no Clarity da Microsoft, você tem que criar um projeto, de lá ele vai gerar um link, me dá esse link que eu coloco aqui para você, faz o teste e vê se conectou ou não. Né? Então, o Clarity ajuda nesse sentido. Para quem está começando o produto, para quem o produto, que nem a gente, eu assinei essa semana com o cliente, que ele tem um produto, esse produto já tem 3 anos. O faturamento desse produto, desse cliente, é de 7 dígitos mensais, porque ele mexe com órgãos públicos. E não tinha nem Google Analytics, não tinha nem Clarity no produto dele. E ele só queria fazer o redesign. E eu falei assim, não, a gente não vai fazer o redesign, a gente precisa rever a gente precisa rever as funcionalidades do teu produto, para ver se a gente precisa criar mais funcionalidades, mas já estou cliente e a gente não vai criar mais funcionalidades, mas sim matar funcionalidades. Porque você criou muita coisa, você criou uma bazuca para matar uma mosca. Aí eu perguntei para ele, eu estou certo? Ele falou, você está totalmente certo. Porque ele criou o produto
pensando nele, só que ele não é o usuário. Ele criou um monte de features, né, um monte de funcionalidades que, para matar agora essas funcionalidades, pode ser que dê um problema de churn. Então, o custo, né, de manutenção dessas funcionalidades fica alto. E aí tem que ter mais programador, tem que fazer um investimento maior de infraestrutura, entendeu? Porque ele não fez o KYC, né, o Know Your Customer, né, conheça o teu cliente. Esta dica aqui, gente, já é o suficiente para vocês entenderem como é que está o comportamento. Assim que vocês colocarem o produto para testar. E vai ajudar vocês a tomar melhores decisões, tá? Eu falei que era só um, né? Mas eu tenho outros aqui, mas são mais do dia a dia, né? Do teu produto. Então pense o seguinte: validação do problema. Essa funcionalidade resolve uma dor real ou é uma creep feature, ou seja, é uma feature fantasma, né? Vamos assim dizer. A questão de entender, né? Se quando você dá o tour guiado para o teu usuário, se você faz um bom onboarding, ele consegue encontrar essa nova função, caso você lance uma nova função, você consegue achar tranquilamente, né, esta nova função, né? Microcópios, textos dos botões estão claros, o que vai acontecer após o clique? Será que vai deixar a pessoa com medo ou não? Se ela próximo passo ou não? Se a informação do botão está dúbia, para saber se a pessoa clica ou não, isso muitas vezes pode ser motivo de churn, por exemplo, né, de cancelamento. Feedback de estado, o sistema mostra claramente quando uma ação foi concluída, se houve erro, está claro, né, para o usuário que, você conseguiu tal coisa, deu erro, porque normalmente a gente cria caminho feliz, né, do produto. Mas os caminhos não tão felizes. Se a pessoa, gente, o usuário é um bicho estranho. Ele vai fazer de tudo para hackear o teu produto no bom sentido, né? De, putz, mano, parei numa tela em branco. Vocês preveram a tela em branco? E se preveu a tela em branco, vai entrar em contato com o suporte? Ou vai preencher, ou vai ajudar a pessoa a conduzir ali o produto dela, né? Prevenção de erros, né? Existe uma confirmação para ações disruptivas, vai deletar dados. Você vai deletar os dados, cara, é uma coisa importante. Vocês estão entregando valor, né, nessa perspectiva. De novo, o estágio do produto, dependendo do estágio do produto que vocês se encontram, pode ser que vocês não precisem ter um olhar afinco agora, mas vocês precisam ter noção de que no futuro vocês precisam ter esse olhar afinco, porque muitas vezes é o que vai determinar o alcance do quê? Das suas métricas de negócio, que ajuda o usuário a tomar as decisões dele e alcançar os objetivos dele ali também. Acessibilidade básica, a parte de contraste, né? O texto, ele é um cinza claro, e o fundo do texto, ele é um cinzinha mais claro. Nossa, que lindo, monocromático de cinza. Tá dando para ler? O ajuste disso, gente, já fica claro, né? E as métricas de sucesso, né? Dizem, né? Definimos qual evento no Analytics ou em qualquer outra ferramenta dirá se a função foi adotada por si só. Gente, batemos aqui, certinho. Eu ia abrir aqui, né, para a gente poder fazer a auditoria dos produtos, mas por conta do horário eu não vou conseguir, né, porque a gente ia levar bastante tempo, mas é a primeira vez, né, que estou montando isso, então eu não tinha, né, muita noção do timing, mas eu queria saber se vocês têm dúvidas, né, do poder do UX/UI, né, dentro do produto de vocês. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Eu queria fazer uma pergunta para ti, Fernando. Você comentou aí sobre simplificar, né, para também, e até não causar aquela sensação da pessoa de não estar usando todas essas funcionalidades do sistema. Eu vejo isso muito em CRM, né, alguns CRMs eles são coisa pra caramba e você fica mais perdido em tudo. E ao mesmo tempo, eu analisando, né, estudando e pensando justamente nisso de não poluir muito o sistema, já que é um sistema de produtividade, não vou encher de tranqueira. E qual que é a dúvida? A gente tinha ali uma linha tênue que quanto mais informações o meu usuário ele tratar aqui, por exemplo, aqui ele gerencia as tarefas, ele gerencia as notas, a agenda dele e a parte financeira, ele gerencia os gastos dele, por exemplo. Quanto mais coisas da vida dele tiver dentro do sistema, menor a chance dele sair do sistema, ou seja, se tornar um churn, desde que ele esteja usando ali essas funcionalidades.
E aí, ao mesmo tempo, eu entro num, pô, peraí, deixa eu não também poluir e encher de muita coisa o sistema, porque senão pode causar um efeito contrário, né? E eu queria ouvir tua opinião, cara. Tá? É, qual que é a coisa mais interessante nesse processo? É uma coisa que pouca gente tem vontade de fazer, que é um trabalho gigantesco. É saber, de fato, como é que é o dia a dia do seu usuário. É, tem um método chamado shadowing, que é você ser a sombra do teu usuário, ou seja, você meio que persegue o teu usuário para você entender como é que é o dia dele, para saber em qual momento vai entrar no teu sistema e fazer o que tem que ser feito e ele considerar se vale a pena entrar no teu sistema num próximo momento. Então, ele vai lá, então ele faz as tarefas dele ali dia a dia, resolve as coisas ali e tudo mais. Qual que é o melhor momento dele poder entrar no teu aplicativo? Por exemplo, nos domingos, para ele poder fazer a semana dele, no dia, para poder fazer as tasks dele, né, todo dia. Será que esse usuário, assim que ele termina uma tarefa, ele entra no teu aplicativo, dá um check na task? Então, é saber como é que o teu usuário se comporta em relação a isso. Se você tem uma noção, e essa noção requer trabalho para você ir lá atrás e ver tudo mais, você vai saber qual é a necessidade básica dele, e aí você vai começar a olhar se a interface e a experiência que você tem do teu produto, de fato, mais atrapalha do que ajuda. Então, é aquela lei de Hicks, né? Quanto mais opções você dá, mais difícil ele toma decisões, né? Mais difícil fica para ele tomar essa decisão. O quanto isso você consegue perceber e olhar e falar assim, putz, mano, aqui eu vou ter que tirar a filtro ou esconder ela, em vez de ser um botão com ícone, só deixa um ícone, coisa assim do tipo. Então, com o tempo, você vai percebendo isso. Mas, por mais que leve esse tempo para você perceber, o que é importante? Você já tem a noção disso. Deixa eu entender como é que é o meu usuário aqui no dia a dia. Que horas ele entra, né? Quando é que ele faz essas coisas? E o que ele vai ver ali exatamente? Será que ele está no momento que ele vai parar para poder fazer o planejamento das ações dele? E qual que é o momento que ele vai parar para poder dar o check? Entendeu? Então, com isso, você consegue ver como é que a interface precisa entregar valor. Mas daí leva tempo. E assim, não tem como você prever isso, porque você ainda não conseguiu enxergar. Então, tenta entender cada vez mais o comportamento do teu usuário. E não fala só o comportamento no dia a dia. O teu usuário, ele se encaixa num estilo de economia comportamental. Então, se é um usuário de maior poder aquisitivo, ele sabe que o tempo dele é precioso, e se ele tem, por exemplo, o teu produto para poder fazer com que o tempo dele fique mais precioso ainda, porque ele quer um tempo ali ganhar dinheiro, mas ele quer ganhar de uma forma passiva, como é que o dia a dia dele ajuda para poder fazer esse ganho passivo, né? Vamos dizer, estou dando um exemplo bem de leigo aqui. Então, como é que teu software ajuda ele a tomar essa decisão? Entendeu? Faz sentido? Faz sentido. E aí, de fato, estudando à medida que o pessoal vai usando mesmo, né? Então, entender o que está só sobrecarregando. Você acha que é válido, por exemplo, a gente tem ali algumas funcionalidades. Vou pegar aqui dois exemplos, agenda e dashboard, por exemplo. Aí você tem ali um tópico que é só para agenda, onde a pessoa clica em agenda. Uhum. Eu vou juntar esses dois aqui dentro de uma única coisa para não ficar várias opções ali no menu lateral para a pessoa clicar, sei lá. Você acha que isso é válido? Super válido, porque, vamos lá, aí também depende em qual tela a pessoa está interagindo. Que nem no mobile, você sabe que ela pode estar em movimento, ou ela está numa pausa. Então ela precisa de uma interação mais rápida, mais decisiva ali, né, de tomar decisão rápida. Então tem que ter menos elementos, e os elementos têm que ser assertivos, né, para poder entregar esse valor para ela. Se ela está no desktop e ela sabe que todo domingo à noite ela senta para poder fazer o planejamento dela,
Então, pode ser que ela tenha mais acesso a querer acessar outras partes e outras funcionalidades. Não significa que, certo horário vai acessar o dashboard, outro horário vai acessar a agenda. Né? Depende realmente do dia a dia dela, e aí, mas o que eu estou defendendo agora, né? Como hoje, com a IA, a gente está vivendo essa estrutura conversacional, as pessoas, no dia a dia delas, principalmente quem mora em áreas urbanas, tem uma carga de informação muito grande. Ela tem que tomar uma série de decisões. Eu vou dar uma curiosidade para você aqui. Sabe quantas informações você toma por dia? Esse número, mas eu não lembro qual que é. Oi? Eu já vi esse número, mas eu não lembro qual que é. Eu fico só bastante. Você toma 35 mil decisões por dia. Mas você não percebe isso. Por quê? O teu cérebro, para te proteger da alta carga de informação, ele automatiza algumas decisões suas. Isso se chama heurística. Então, como é que você ajuda heuristicamente o teu usuário a interagir melhor com a interface? Então, você sabe como o teu usuário está lidando no dia a dia dele e ele precisa resolver um problema ali de produtividade dele. Ele sabe que ele tem esse problema. Tem essa questão de nível de consciência também, entendeu? Então, não existe uma resposta certa. A gente sempre vai tentar querer, assim, tipo, diminuir, né? Porque a gente quer reduzir a carga cognitiva da pessoa, né? A carga de informações, a carga de elementos, né? Muita coisa ao mesmo tempo, sabe? A pessoa sobrecarrega. Então, como é que a gente alivia isso, mas em qual momento é importante deixar aliviado isso? Mas vai ter momento que a sua tela tem que mostrar o óbvio tem que ser óbvio. Então, pode ser que haja mais elementos naquela tela, porque você sabe que aquele momento ali a pessoa precisa interagir forte, precisa parar e prestar atenção para poder fazer aquilo. Mas pode ser que uma coisa ou outra ela receba um alerta no WhatsApp, entendeu? Para tomar uma decisão, você tem esse compromisso, não esquece de você atualizar suas tasks, né? Estou dando um exemplo aqui de novo, né? É isso. Sim. Muito bem. É isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer dar o feedback? O que vocês acharam, gente, dessa conversa nossa aqui? Fez sentido? Entregou valor? Vai ajudar vocês a pensar em relação ao produto de vocês, né, do comportamento, tantas outras coisas. Comentem aí, gente. Não, ajudou bastante. Transformar mesmo, trazer, né, para a nossa realidade e comunicar, né, simplificar, tirar a estética, colocar a função, né, volta pro Sullivan. Uhum. Show. Sinto demais, Fernando. Agradeço mesmo. Muito bom, realmente. Perfeito. Opa, perdão. Acho que alguém ia falar? Não, né? Então, beleza. Eu gostei bastante, esclareceu muita informação da gente que está focado a fazer o produto, acaba não tendo esse pensamento. Então, se trazer de um profissional que já tem experiência e já viu diversos produtos, entende como que o usuário vai reagir ao produto, né? Então, isso aí já começa a mudar a nossa visão, a querer melhorar esses itens nos aplicativos, né? Muito bem. É isso, gente. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Quem quiser a gravação depois, tá? Eu espero em algum momento futuro a gente conversar de novo, entrar em contato de novo para poder fazer uma nova interação, tá? E eu fico à disposição, caso vocês queiram saber mais sobre os meus serviços ali e tudo mais, literalmente à disposição aí para vocês. Beleza? É isso. Gente, Beleza, obrigado, Fernando. com a iniciativa de vocês, com o produto de vocês, tá? Tudo de bom para vocês, viu? Valeu, até mais. Valeu, hein? Até mais, obrigado. Valeu, tchau, tchau.